E aí pessoal, segunda série do ensino médio, né? Vamos à atividade 1 do segundo bimestre. Nós trabalhamos isso na aula passada, fiz aquela aula online para alguns alunos que estavam na sala. É uma aula já passou no CMSP e a gente vai trabalhar bastante hoje sobre a regra de 3 e a grandeza diretamente proporcional nessa atividade. Vai pôr o e-mail aqui, pôr o nome. Aqui, essa primeira questão é uma questão super fácil, para você começar a entender o que é. Indique a grandeza ou as grandezas. Situação: comprei 4 canetas, que seria valor de cada caneta, valor a pagar, cada uma. No total, quanto eu paguei. Quais são as grandezas que estão envolvendo aqui? Valor a pagar, quantidade de canetas, valor a pagar e quantidade de canetas, valor de cada caneta. E aí, pega as grandezas que estão aqui assinadas a alternativa. Da questão 2 até a questão 8 é o mesmo esquema. Não muda nada da questão 2 à questão 8. Certo? Entrou um negocinho aqui, mas já tirei. Da questão 2 à questão 8 não muda nada. Então eu vou explicar para vocês alguns exemplos que não precisa explicar um por um para vocês. Certo? Só para vocês entenderem um. Se você entender um, você vai entender o resto. Para não ficar aquela coisa maçante. Então, ó, vamos entender aqui. Peraí, vamos entender aqui, ó. Aqui, eu vou dar alguns exemplos. O 2, o 3 e o 8. Então vamos lá. Na prova de matemática de valor 6, certo aluno obteve a nota 5,4. Se o valor da prova fosse 10, qual seria obtida por esse aluno? Então entenda aqui. Valor total, valor que tirou na prova. Valor total, valor que tirou na prova. Então um para o outro. E aí se fosse 10, 10 seria o valor total e equivaleria a quanto? Então tá aqui, certo? E aí o que você faz aqui? Você vai multiplicar em x, ó. 6 vezes x, 6x. 10 vezes 5,4, 10,5,4. Aí o que acontece? 6x igual a 5,4 vezes 10, que é 54. Eu vou colocar aqui para vocês. Não ia fazer isso, mas eu vou fazer, quebrar o galho de vocês. Então eu tenho 6x. Aí. Vou multiplicar, né? Vamos colocar aqui, ó. Igual 54. Estou multiplicando. Passo dividindo. X igual 54 dividido por 6. X igual a 8. Esse aqui eu dei esse de graça para vocês. Então é o mesmo esquema, ó. Olha o de baixo, mesma coisa, ó. Uma máquina fabrica 15 peças a cada 6 segundos. 15 peças equivale a 6 segundos, né? Um para o outro. Mantendo-se ritmo de produção, quantas peças seriam produzidas em um minuto? Então, quantidade de peças equivalente a 1 minuto, né? Então, 15 peças equivalente a 1 minuto. Então, vamos colocar aqui 1 minuto aqui. 1 minuto, se aqui na parte de cima tá em segundos, aqui também tem que ter em segundos, não pode ter em minuto. 1 minuto equivale a quanto? 60 segundos. Vai colocar aqui 60 segundos. Então, quantidade de peça equivalendo a 60 segundos, que é 1 minuto. Multiplica em x, igual eu fiz no de cima, certo? Vou colocar até um desenho aqui para vocês, ó. Certo? Olha só. Multiplica em x, igual eu fiz no de cima, e resolve igual tá desse aqui. O 4, 5, o 6, o 7 é tudo a mesma coisa. E aí o 8. O 8 é o seguinte: uma torneira goteja 7 vezes a cada 30 segundos. Quanto ela deve gotejar em 60 minutos? Mesma coisa. Primeiro passo, 60 minutos. Né? 1 minuto igual a 60 segundos. 60 minutos igual 60 vezes 60, que é 3.600 segundos. Então,
3.600 segundos. Então 7 para 30 segundos, 7 para 30 segundos, x para 3.600 e multiplica em x. Tranquilo, 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 tranquilo. Certo? E aí nós temos o 9 e o 10. Momento. Então, o 9, o número irracional π, aí é diferente um pouco, mas é bem interessante. O número irracional π é a constante de proporcionalidade entre o comprimento c e uma circunferência e seu diâmetro d. E isso significa dizer que c é diretamente proporcional a d. Quanto o d aumenta, o comprimento aumenta também. Isso que é proporcionalidade. Um aumenta, o outro também. Proporcionalidade direta. Assim a expressão que indica corretamente essa proporcionalidade, assim a expressão que indica corretamente essa proporcionalidade é. Então, vamos entender uma coisa. Primeira coisa, você vai ter que montar a forma. Forma de comprimento. Comprimento igual diâmetro vezes π, que não tem aqui. Então, aí você tem que raciocinar um pouquinho. Só um momento. Aí você tem que raciocinar um pouquinho, ó. Comprimento vezes diâmetro igual a π. Comprimento vezes π igual a diâmetro. Comprimento dividido por diâmetro igual a π. Quer dizer, estava multiplicando, passou dividindo, né? Diâmetro vezes comprimento igual a π. Como o comprimento tivesse multiplicado por π, passou dividindo. Tem que usar um pouquinho de raciocínio nesse. Então, a forma de comprimento, novamente, C igual 2π. Quais dessas são parecidas? Só raciocinar um pouco. E o exercício 10, ele é um pouquinho diferente, mas bem tranquilo. Né? Bem tranquilo. Os outros exercícios é parecido com o que eu acabei de explicar. Então vamos lá. Eu vou explicar o 10, que é um pouquinho mais longo, mas bem tranquilo. Ana e Bia colecionam canetas coloridas para usar no caderno. Elas compraram uma caixa com 12 unidades a R$18. 12 para 18. Como não tinha a mesma quantidade de dinheiro para comprar, Ana pagou 6. E elas combinaram que a divisão das canetas seria proporcional ao valor que cada uma pagou. Quantas canetas Ana recebeu e Bia recebeu. Então vamos lá, deixa eu fazer aqui o esqueminha. Então aqui está o esqueminha, ó. 12 unidades equivale a R$18. A Ana pagou 6. Ela tem quantidade de quanto equivale a R$6? 12 equivale a 18. R$6 é o valor da Ana, eu não sei quanto que é. Unidades, valor pago. Sempre assim, ó. De um lado fica a mesma coisa, do outro lado a outra coisa. Por exemplo, valor pago de um lado, quantidade do outro. São grandes, falando certo. De um lado a mesma grandeza, do outro lado o mesmo tipo de grandeza. Certo? Só para a gente entender. Unidade de um lado, valor pago do outro. Então, aqui vai multiplicar em x, acha a quantidade que a Ana tem direito, e aí você acha o que a Bia tem direito. Faz 12 menos a quantidade de Ana. Só para entender melhor esse aqui, ó, olha só. Olha aqui, ó. Nota total, valor tirado. Olha aqui, ó. Tempo, peças. Aqui. Quantidade de vezes que a torneira goteja. E do outro lado vai ser tempo. Certo? Certo? Então, o que que acontece? Aí vocês vão responder aqui, agora com vocês, eu quero ouvir vocês. O que achou do vídeo explicativo, né? A aula fez parte também, né? O que achou da atividade, qual foi a maior dificuldade na atividade. Tá bom? Muito obrigado, conto com vocês.